Agora, com relação aos preenchedores, né? Sempre tem aquela pergunta. Posso aplicar ultrassom microfocado no meu paciente que tem preenchedor, né? Que tem fio, por exemplo? Eu posso aplicar? Aqui eu vou usar uma outra base científica para justificar o meu sim para vocês, porque eu sei que tem um monte de gente que fala que não. Mas eu acho que tudo que quando a gente fala de harmonização, tem tantas técnicas de aplicação, tem aplicação que é em compartimento de gordura superficial, tem aplicação em compartimento de gordura profundo, tem técnica de não sei o que é justa ósseo. Então, assim, não dá para alguém, eu fico até parada, assim, quando alguém pergunta para alguém, eu posso fazer radiofrequência, eu posso fazer ultrassom microfocado no meu paciente que eu fiz preenchedor? E a resposta é assim, ó, não. Mas a pessoa não perguntou nem em que plano está o preenchedor. Se eu tenho um preenchedor justa ósseo, vai fazer diferença se eu fizer o ultrassom microfocado no meu paciente? Acredito que não. Né? Radiofrequência? Vai? Óbvio que não. Então, eu acho muito engraçado quando as pessoas simplesmente lançam um sim ou não, sem nem entender aonde é que estão esses produtos que você está querendo interagir. Né? Mas aqui eu vou levar em consideração, assim, como já respondi, dependendo do plano dependendo do plano que o seu outro material esteja, não faz a menor diferença, porque a sua tecnologia nem chega até aquele plano. Então, você simplesmente desconsidera, porque não vai ter interação, né? Com relação a preenchedor, e aqui eu vou considerar, inclusive, ele estando num plano mais superficial, né? Num subcutâneo, num compartimento de gordura superficial, que seria o que teria mais interação com o ultrassom microfocado, para explicar para vocês que é assim. Se a gente pegar a temperatura de degradação, esse é um trabalho que fala sobre temperatura de degradação de ácido hialurônico, por exemplo, veja que ele analisa ácido hialurônico, né, o peso de vários pesos moleculares do ácido hialurônico. Então, ele pega diversos pesos de massa molecular de ácido hialurônico ao longo do tempo de aquecimento. Então, veja que a escala, ó, a primeira linha, no gráfico da esquerda, na primeira linha, a gente tem a temperatura de 60 graus, na segunda de 90 graus e na terceira de 120 graus centígrados. Quando a gente analisa as horas, vejam que o gráfico, o X, né, a linha horizontal do tempo, são em horas, ou seja, você precisa manter o seu ácido hialurônico por um tempo numa temperatura estável para que ele tenha alguma degradação. Não são coisas de segundos, né? Então, isso é o primeiro ponto, tá? Não estou levando em consideração o tempo de lesão de coagulação térmica ou a temperatura que chega ainda. Vamos pensar que você precisa desses pontos, do ponto de energia, o ácido hialurônico, ele precisa de um tempo estável sob uma temperatura para começar a ter alguma degradação. Se vocês olharem no gráfico da direita, o primeiro é que aqui está tampando a minha visão, eu não enxergo os números, tá bom? Mas se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Se eu não me engano, a primeira linha pretinha é 37 graus centígrados, que é a temperatura média do nosso corpo, né? A azulzinha é 60 graus centígrados e a vermelha é 90. Vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Porque realmente aqui está tampando, eu não consigo ver, mas se eu não me engano era isso. A 37, vejam que a 37 graus centígrados, que é a temperatura do nosso corpo, e a 60 graus centígrados, ao longo do tempo, de horas, não há grandes alterações de degradação do ácido hialurônico. Ou seja, por horas. Pensa que isso aqui é um acompanhamento por horas. Quando a gente coloca, se vocês lembrarem do primeiro videozinho que eu passei da Toni Dermi, mostrando os pontos de coagulação, que mostra do lado o acompanhamento térmico de cada um dos pontos. Se vocês repararam,
Conforme vai vindo os pontos de coagulação, ele chega aos seus 65, 70 graus de temperatura? Chega. Só que ele chega e ele, conforme vai na mesma linha de aplicação, conforme vai caminhando, estes pontos iniciais, logo nos primeiros segundos, já diminui a temperatura. Então, o tempo de temperatura e aquecimento do tecido, e que ele fica ali quente, é muito pouco tempo para considerar qualquer alteração. Quando a gente lê, quando a gente vê artigos de degradação de ácido hialurônico, grande parte mostra, inclusive esse é um deles, que ele mostra que até 60 graus você não tem alterações do ácido hialurônico que façam alguma diferença. Você vai começar a perceber essas alterações acima de 90 graus, acima de 120 graus, que não são temperaturas que chegam, até porque se você chegar a essa temperatura interna do seu tecido, você tostou seu paciente, você queimou seu paciente, você vai ter uma bela fibrose, você vai ter uma bela ferida, porque a sua cicatrização vai ser por segunda intenção, né? Então, considerando a temperatura que chega, por mais que você esteja lá no meio do seu ácido hialurônico, a temperatura que chega e o tempo, a fração de segundos que é aquela temperatura naquela temperatura, né, que se mantém aquela temperatura, não é o suficiente para você ter degradação efetiva do seu ácido hialurônico. Então, por este motivo, eu julgo e eu classifico que isto não é um impedimento de você aplicar o seu ultrassom provocado em regiões onde você tem seu ácido hialurônico. Tanto seu ácido hialurônico quanto os seus fios de PDO, por exemplo. Uma que quem aplica em compartimento de gordura profundo e não superficial, ele nem vai chegar lá, e outra que o ponto de fusão do fio de PDO também é acima dos seus 60 graus. Então, eu não vejo problema de você fazer qualquer procedimento nos pacientes que têm esse tipo de biomaterial implantado. Levando em consideração ao PMMA, se ele estiver, e que aí vale você aplicar, pedir um ultrassom de face do seu paciente para verificar o plano em que está esse PMMA, porque de forma geral o PMMA ele é aplicado em justa ósseo, não é, tem, né, subcutâneo, principalmente região de bigode chinês, contorno de lábio, tem, foi o gato que jogou, na região de lábio, tem em subcutâneo, mas normalmente é justa ósseo. E o seu ultrassom microfocado não vai chegar lá, mas de qualquer forma você peça lá o seu ultrassom para verificar qual é o plano que está o seu PMMA. Se ele estiver em subcutâneo, aí eu talvez evitaria um pouquinho. Porque o aquecimento, mesmo que por pouco tempo, como o PMMA é um material definitivo e que ele gera, de fato, ele pode gerar uma resposta imunológica, você aumenta ali o infiltrado inflamatório, você pode aumentar a resposta inflamatória de algo que está lá quieto, talvez eu evitasse nas regiões onde você tem o PMMA. Não impediria, mas eu talvez evitasse essas regiões. Seria a única coisa que eu talvez evitasse com relação aos materiais, aos biomateriais que a gente tem dentro da harmonização. Todos os outros procedimentos eu não vejo, e aí eu estou falando eu não vejo, problema não é no eu acho, né? É com base na ideia e na aplicação clínica desses estudos que tenha problema de interferência, tá? Esse consenso, ele mostra, acho que quem trabalha com harmonização conhece os Kahuters, né? Ela faz parte desse consenso. O meu marido, o Rogério, ele fala que consenso é meio conversa de bêbado em bar, né? Você meio que junta todo mundo, cada um fala o que acha sobre a aplicação, e aí chega no veredito. Quem mais votou pelo sim, o sim é válido, quem mais votou pelo não, o não é válido, né? Mas é óbvio, né, que brincadeiras à parte, isso envolve muitas vezes profissionais de nome e que são muito relevantes, né? Então, os consensos, eles são muito questionados quando são levados em consideração, quando a gente vai fazer uma análise crítica, né, para usar isso como uma base para a minha formação de opinião, mas quando esses consensos envolvem profissionais de renome, profissionais confiáveis da área, apesar de ser um consenso, a gente acaba levando em consideração
a conclusão chegada, né? E aqui eles mostram nesse consenso os tempos, eles acabam mostrando quais seriam as indicações de tempo entre os procedimentos estéticos e também a associação. E eles também, aqui nesse consenso, mostram que o ideal é que seja aplicado primeiro a tecnologia, para depois ser aplicado os injetáveis, qualquer um deles, né? Eles não mencionam e não falam a respeito de fazer o tratamento inverso, né? Mas eles falam que a sequência é a mais indicada, porque nos consensos eles acabam não explicando tanto, né? Mas, de qualquer forma, vai de encontro com todos os outros trabalhos que também sugestionam a mesma coisa, mas pelo que eu comentei com vocês.